Uma garota acabou de terminar sua série de mangá de romance favorita e já que nenhum outro volume está sendo feito e a série foi cancelada, ela decide que esse é o momento perfeito para ela morrer. No entanto, antes que ela possa partir dessa para melhor, ela é chamada por esse cara atrás dela que diz a ela que o que ela está fazendo é realmente perigoso. Ela acredita que esse cara está tentando impedir-a de pular para a morte, então ela puxa uma faca, ameaça ele para que ele fique longe dela, porque ela precisa morrer. Ela também diz que se ele chegar mais perto, contrairá uma doença mortal que certamente matará ele. Porém, enquanto ela diz tudo isso, enquanto aponta uma faca para ele, o cara simplesmente avança em direção à faca. A garota grita porque ela não queria assassinar alguém antes que ela morresse, mas o cara simplesmente agarra ela e diz que as crianças hoje em dia não sabem mais fazer as coisas, porque se você vai pular de uma ponte, você tem que fazer isso com estilo. Então ele levanta ela pelo rosto e a joga para outro lado da ponte e, gente, para alguém que acabou de ser esfaqueado, ele parece estar agindo de uma forma muito animada e pergunta qual seria a doença mortal que ele irá contrair. E na verdade o que rolou não foi uma doença, simplesmente o parapeito onde ele estava parado desmembrou e ele acabou sendo atropelado por um trem. A garota senta lá e chora porque ela fez isso de novo e arrastou alguém para a morte porque ela demorou muito para acabar com ela mesma. No entanto, enquanto ela estava ali chorando, a cabeça do cara vem voando até ela e de alguma forma esse cara tá vivo. Ele diz a ela que ele finalmente entende o que ela quis dizer com doença mortal, enquanto ele repara seu corpo e se regenera completamente. No entanto, as roupas dele não se regeneram e ele fica ali com as partes de fora, fazendo com que a garota fique assustada e fizesse um omelete das partes dele. Esse cara tem sorte de se regenerar de novo, né? Ela foge dele pensando que ele é um zumbi. Porém, ele não quer deixar ela ir e agarra, dizendo que ele não é um zumbi, mas sim um morto-vivo. Ele menciona que o que ela tá dizendo sobre doença na real era azar, então ele quer fazer algumas perguntas sobre isso, mas logo depois a polícia chega ali no local, e devido a relatos de um cara tá fazendo umas loucuras no trem e tal, e ele tá ali peladão com uma guria ao lado, acho que não vai ser fácil explicar para as autoridades o que tá acontecendo, né? Então ele usa seu sangue das pernas para sair dando uns pulos altos até chegar no topo de um prédio. Depois dá uma explicação sobre como ele estava voando com o seu sangue e diz a ela que regenerou suas pernas em alta velocidade, usa um impulso para voar, porém ela não estava nem prestando atenção à explicação dele porque ela está tentando escapar. No entanto, ele não trouxe ela ali só para deixar ela ir, então ele pendura ela pelas pernas e diz que ainda tem algumas perguntas para fazer. Ela tem medo que seu azar seja destravado novamente se ele continuar a tocá-la, mas também reconhece que ela tá lascada se ele resolver soltá-la, mas ela diz que está tudo bem, já que ela estava planejando morrer hoje de qualquer maneira. No entanto, depois dele girar ela pra caramba, ela também está com medo de continuar com isso e promete dizer a ele tudo o que sabe sobre sua habilidade de azar. Ela explica que quando ela tinha 8 anos, seus pais estavam prestes a fazer uma viagem de negócios juntos, e eles disseram que ficariam fora por uma semana. Então ela se despediu deles, ali deu uns beijos neles, porém, uma hora depois o avião deles explodiu. Daquele dia em diante, qualquer um que entrou em contato direto com a pele dela se machucou de uma forma ou de outra. Então ela começou a se vestir para se cobrir o máximo possível. Depois de ouvi-la, o cara simplesmente mete a mão por baixo da camisa dela para entrar em contato com a pele. Sim, pele, sei. Para testar o potencial do azar. E com certeza deu certo, porque um carregamento de bananas acabou descarregando em cima do cara, esmagando ele. A garota aproveita a oportunidade para escapar enquanto o cara ainda está se regenerando. Porém, ela escorrega em uma banana e cai na beirada do prédio. E ela não acredita que sua vida vai acabar por causa de uma banana. Imagine contar essa história lá do outro lado do mundo, gente. Uns dizem que morreram em guerra, outros lutando em prol da vida própria, enquanto outros para salvar alguém. E ela, bem, resvalando em uma banana. Ela divaga que não conseguiu fazer qualquer coisa divertida ou interessante, nunca se apaixonou e nem chegou a aproveitar a vida dela como deveria. Felizmente, o cara não planeja deixá-la morrer tão facilmente, então ele voa lá embaixo com a propulsão da carne dele e enfia o osso na parede para conter a queda. O cara diz a ela que não vai deixá-la ir tão facilmente, já que finalmente ele encontrou alguém que pode ser capaz de pôr fim à sua vida absurdamente longa. Se ele descobrir o que faz o azar dela funcionar,
funcionar, ele pode ser capaz de usá-lo para criar a maior onda de azar que ela já viu e talvez até mesmo matá-lo para sempre. Então agora ele planeja levá-la para seu esconderijo para encontrar uma maneira de acabar com ele. Enquanto isso, algumas pessoas de terno estão ali observando ele voar e receberam a ordem de prender a garota depois de confirmarem suas habilidades. No esconderijo do cara, eles ainda não foram apresentados um ao outro, porém logo adiante saberemos que o nome dele é Andy e a garota é a Fuko. Andy já tentou o efeito da duração 2 horas depois que pegou um pouco nela, então agora ele quer pegar no corpo dela em todas as partes e pede a ela para tirar todas as roupas para conseguir pegar em mais partes possível e o azar ser maior. Sem surpresa alguma, ela foge porque ela não aguenta que ele toque ela para se matar, mas na realidade ela não está mentalmente preparada para ficar nua ali na frente dele e fazer isso para ele. Ele persegue e ele diz que isso é apenas porque ela não explicou totalmente a habilidade para ele, mas ela simplesmente não quer contar para ele. E enquanto ela está correndo ali, a jaqueta dela fica presa em um ferro e a jaqueta acaba saindo, revelando que ela tem um cabelo gigantesco. E bem, ela não consegue cortá-lo, porque se alguém tentar cortar o cabelo dela, essa pessoa acabaria morrendo. Por ele ouvir isso, Andy agarra seu queixo e tira uma bolsa de cabeleireiro e começa a cortar o cabelo dela. E ela está preocupada porque o azar vai se ativar assim que ele soltar ela, porém, ele diz que vai ficar tudo bem. Ela pergunta se ele já foi cabeleireiro e ele diz que já foi há muito tempo atrás. Ele termina o corte de cabelo dela e ela está muito feliz com isso. Porém agora que o corte de cabelo está feito e ele segurou ela por 15 minutos, algo grande deve estar para acontecer. E alguns segundos depois a cabeça de Andy foi decepada, mas não por causa de algum desastre natural, mas sim por causa dos caras de terno que vieram prender Fuko e foram preparados com uma cápsula para impedir que Andy se regenerasse. Fuko estava prestes a dizer a eles para deixá-la ir, porque ela acreditava que eles vieram para resgatá-la, porém ela não poderia estar mais errada. Eles estão ali apenas para capturá-los para si mesmos. Eles são uma organização que se dedica a manter pessoas com poderes estranhos como Andy e Fuko sob controle, e Fuko estava no topo da lista de prioridade deles. Seu poder acaba com a sorte de qualquer um que toca a ela, no entanto, uma camada de roupas parece impedir esse efeito. Os poderes de Fuko são, sem dúvida, perigosos, e o pior é que eles não têm outra habilidade além de causar mortes, o que acreditam que Andy estava tentando fazer. No entanto, Fuko corrige a situação e explica que a única pessoa que Andy queria matar era ele mesmo. O líder do grupo fica irritado e a ameaça, dizendo para ela se calar, pois poderia matá-la a qualquer momento, dado o perigo de seu poder. Mas ela continua a falar e agradece a Andy por ter ela tocado sem sofrer as consequências do azar e por ter sido relativamente gentil com ela. Nesse momento, a má sorte de Andy por ter tocado o cabelo da Fuko por tanto tempo entra em ação, afetando o líder do grupo que estava segurando a cápsula. Esse homem cai em um buraco, permitindo que Andy se regenere e recupere sua liberdade. O líder instrui os outros a não entrar em pânico, afirmando que, embora não possam matá-lo imediatamente, ainda podem dividi-lo em pequenos pedaços e possivelmente selá-lo novamente, já que ele é apenas um amador quando se trata de luta. No entanto, eles estão enganados, pois Andy causou danos cerebrais a si mesmo para suprimir algumas memórias e assim economizar espaço. Se ele regenerar essa parte de seu cérebro, terá de volta 100 anos de experiência em combate. Com toda essa experiência e um corpo imortal, ninguém jamais poderia vencê-lo em uma luta. Embora os homens de terno tenham sido capazes de causar danos consideráveis a Andy, ele os corta facilmente e os mata. Após a luta, Andy bloqueia todas as memórias novamente, pois seu cérebro estava começando a ficar lento devido à sobrecarga. O homem de terno percebe que Andy o venceria em todos os aspectos de uma luta, então assume uma postura covarde e ameaça matar a Fuko. Se Andy não cortar a cabeça dele mesmo e entregá-la sem a chance de regeneração, ele mataria a menina. Fuko pede a Andy para não se preocupar com ela e cuida apenas de si mesmo. No entanto, ele não liga para sua opinião. Fuko decide então salvar sua vida e corre para fora do alcance de seu sequestrador. Ela pula no ar e beija a cabeça de Andy enquanto cai no chão. Andy percebe o que ela fez e segura o homem de terno, dizendo a Fuko para sair dali rapidamente com um enorme sorriso no rosto. Basicamente, um meteorito cai do céu e atinge o prédio, explodindo Andy e o homem de terno. Depois disso, Fuko vê que o esconderijo de Andy foi destruído, ela fica arrasada, acreditando que Andy pode ter realmente partido dessa vez. No
entanto, Andy sai do prédio, embora com alguns dentes a menos ali e uma espada cravada no peito. Ela finalmente se apresenta como Fuko e pergunta seu nome, mas ele diz que não se lembra, pois faz parte das memórias reprimidas. E já que ela não pode deixá-lo andar por aí sem um nome, Fuko decide nomeá-lo de Andy, que seria uma abreviação para Undead, ou morto-vivo, o que ele aceita com satisfação. Andy comenta sobre como um simples beijo causou tanta destruição e sugere que, se forem mais íntimos, o estrago será ainda maior. Isso faz Fuko entrar em pânico novamente e sair correndo. Algum tempo depois, Fuko reflete sobre como seu azar sempre parece levar à morte das pessoas. Devido a isso, ela sempre sentiu que não merecia viver. No entanto, quando conheceu o morto-vivo ali em questão, sua vida se tornou mais interessante e ela reconhece isso. Inicialmente, ela até hesitou, mas estar com ele a faz acreditar que ainda poderia continuar vivendo um pouquinho mais. No entanto, essa sensação não dura muito, pois Fuko percebe a verdadeira obsessão de Andy. Sua busca por desencadear a maior onda de azar a leva a uma terrível conclusão. Ele menciona como um simples beijo causou uma destruição em massa e supõe que se eles forem mais íntimos, isso poderia resultar em uma onda de azar devastadora. Andy não quer perder mais tempo, mas Fuko fica furiosa. Ela sente que ele a vê apenas como uma ferramenta para sua própria morte e começa a buscar uma maneira de escapar dessa situação, considerando a empatia como solução. Andy não compreende o que ela está dizendo, então ela explica que, além de sua mãe e seu pai e ele, ela também beijou seu avô, cuja dentadura era tão assustadora que parecia um pesadelo. Depois do beijo, ele sofreu apenas torções nos tornozelos e acabou falecendo 3 anos depois, embora houvesse um grande intervalo de tempo entre os eventos. Fuko deduz que quanto mais ela gostar de alguém, mais intensa será a onda de azar. Se Andy continuar forçando a barra, ela acabará odiando-o para sempre, o que seria terrível para ele e o impediria de ter um fim apropriado para sua vida. Andy rapidamente compreende sua missão e diz a ela que seu objetivo agora é garantir que ela não viva o suficiente para que isso aconteça. Ela fica confusa com suas palavras, mas ele já está partindo na frente dela. Pouco depois, Fuko fica chocada ao se deparar com um impressionante arsenal, com armas em quantidade suficiente para montar um exército. Andy explica que montou esconderijos como esse em todo o mundo para enfrentar adversários específicos quando necessário. Ela não tem ideia de quem são esses oponentes, mas não há tempo para perguntas no momento. Uma armadura robusta a protege, transformando-a numa figura preparada para o apocalipse. Ela agora é à prova de balas, à prova de facadas e até resistente a armas químicas. Andy explica que é uma medida de segurança contra os oponentes que os atacarem. Essa organização fiscaliza mistérios não identificados. Ele também alerta que devem sempre estar preparados, pois é quase certo que outro grupo de adversários logo aparecerá. Fuko acredita que eles podem ter os assustado ao fazer o meteoro cair do céu, mas Andy afirma que não há chance de tê-los intimidado. Essa organização possui um enorme poder de fogo. Ele explica que eles, como ele e Fuko, são considerados negadores, jovens que desafiam as regras desse mundo e enfrentam mistérios não explicados. Essa organização já observou sua habilidade de azar e a capacidade de Andy como morto-vivo, mas as habilidades dos membros da organização permanecem desconhecidas. Eles não têm chance de escapar, então Andy decide que é hora de fugir. Ele revela que, há 50 anos atrás, esses negadores o capturaram e o submeteram a experimentos incansáveis em seu corpo. Andy passou os últimos 10 anos em um laboratório, sendo cobaia para seus testes. Isso faz com que Andy fique intrigado sobre o que fariam com a Fuko se a pegassem. Ele não consegue contar quantas pessoas teriam suas vidas arruinadas apenas para entender como o azar dela funciona. Andy compartilha algumas de suas ideias sombrias e inimagináveis, como cortar partes de seu corpo para testar se o azar ainda funciona quando ela sente dor ou não. Fuko não suporta nem pensar nisso e concorda instantaneamente que precisam fugir. O bichão é brabo na persuasão. Eles partem em sua incrível motocicleta e Andy mostra que pode ficar empolgado, não importa a situação. Infelizmente, nosso herói despreocupado ainda não tem um destino em mente, seu plano é apenas continuar fugindo. Fuko acredita que eles serão capturados em algum momento e que ela já tem responsabilidade suficiente com ele. Ela imagina o que acontecerá se eles forem capturados, assim como no dia anterior, mas ele pede que ela mantenha a calma. Ele explica que, até que ela se apaixone profundamente por ele e ele possa gerar a maior onda de azar possível, ele não a deixará morrer. Fuko fica chocada por ele ainda não ter desistido dessa ideia de fazê-la se apaixonar por ele, mas nosso protagonista confiante afirma que isso acontecerá. No entanto, o céu
de repente se parte como se fosse uma tela de telefone com película e Andy explica que é assim que eles se teletransportam. Os mesmos homens que o capturaram há 50 anos atrás saem uma espécie de buraco do céu. Um gigantesco robô de destruição aparece e Fuko tenta correr em direção a Andy. No entanto, ela é puxada por um homem que afirma que ela gosta de mortos-vivos, baseando-se na forma como ela estava correndo. Ela percebe que esse homem deve ser um inimigo e fica chocada ao perceber que suas pernas não se movem. O robô ordena ao homem que acabe com a vida de Fuko, pois suas instruções são capturar o morto-vivo e eliminar o azar. No entanto, o homem deseja conversar com Fuko primeiro, o que dá a Andy a oportunidade de lançar um ataque surpresa. Ele tenta um ataque poderoso, mas Fuko fica atordoada quando seu corpo para de se mover. O homem garante que não está aprendendo. Andy percebe que seu corpo não consegue mais se mover, especificamente seus braços, pernas e torso. O robô desfere um poderoso soco, mas isso faz Andy notar algo. Agora ele pode mover seu corpo novamente. Fuko tenta explicar que o homem atrás dela é o responsável pela imobilidade, pois ele está impedindo seus movimentos. Andy aponta que ela está movendo as mãos agora, então as pernas são o único problema. Ele explica que esses dois homens são negadores do tipo restritivo de alvo externo, parecem semelhantes, mas suas habilidades e alcances são diferentes. O robô gigante em seu traje conseguiu paralisar o corpo de Andy, e ele suspeita que o homem de cabelo azul está controlando Fuko. O problema é que ele não sabe exatamente o que eles estão negando para realizar essa ação. O homem fica impressionado que Andy tenha descoberto isso. No entanto, ele ressalta que saber disso não significa nada. Andy não parece se importar com as palavras do homem e dá um soco ali para testar sua teoria. Ele percebe que está certo, pois consegue mover-se bem depois de ser atingido. Ele determina que tudo o que precisa ser feito é ser atingido, recuperar-se e dar um soco no robô. O robô gigante irritado chama Andy de idiota e os dois continuam a trocar socos. O homem de cabelo azul fica impressionado com a capacidade de Andy de suportar uma quantidade imensa de dor, mas não pode deixar de apontar o quão desleixado é seu estilo de luta. Fuko fica frustrado ao se perguntar se serão perseguidos por pessoas como eles para sempre. Andy diz a ela que só serão perseguidos se não conseguirem escapar. Ele explica que o meteoro que eles causaram não ajudou nessa situação, já que aumentou seus níveis de prioridade de captura para 8 numa escala de 10, enquanto ela, por exemplo, tinha uma prioridade de 5 quando foi descoberta. Agora, não importa quantos caçadores evitem, sempre haverá outras pessoas ameaçadoras atrás deles. Ela fica chocada ao descobrir que existem outros negadores como eles e se pergunta por que eles não estão sendo caçados. No entanto, o robô aumenta a força de seu soco e arranca a cabeça de Andy. O homem fica satisfeito em saber que despertou o interesse de Fuko. Finalmente descobrimos que o nome dele é Shen, e o robô quer que ele pare de responder as perguntas dela. Shen acredita que ela tem o direito de saber e diz a ela que existem 10 membros na organização. Eles fazem parte de uma organização de controle de fenômenos não identificados, conhecida como União. Dentro dessa organização, há uma equipe especial composta por 10 negadores. Uma vez que eles entram, os negadores estão isentos da perseguição, contanto que cumpram algumas missões e passem em testes. Fuko fica empolgada com a ideia de que eles poderiam estar seguros se virassem membros dessa organização, mas o robô ameaça e explica que todas as vagas já estão ocupadas, e a lista não aceita adições ou alterações. Qualquer negador que não seja membro é considerado uma ameaça ao mundo, ou seja, um monstro. O robô se prepara para eliminar Fuko, mas Andy a salva instantaneamente, pois ouviu toda a conversa. Ele decidiu que, em vez de serem caçados, eles se juntarão ao time de caçadores. Ele está entusiasmado com a ideia e explica que eles vão derrotar 2 homens para abrir espaço para eles na equipe. Claro que farão quando estiverem na equipe, mas Andy mais uma vez promete que nunca a deixará morrer. Além disso, entregá-la a alguém não é uma opção. Depois de dizer isso, Fuko sabe exatamente o que fazer e toca no peito de Andy. O robô gigante da União fica preocupado, apontando que eles acabaram de fazer um contato direto. Shen diz que a onda de azar não deve ser tão grande, pois foi apenas um contato numa pequena área. Fuko, que se afastou, explica a Andy que está certo de que uma grande onda de azar está a caminho. Ela esclarece que o tamanho da catástrofe que se aproxima não significa que está apaixonada por ele, apenas gosta dele por gratidão. Sei. O robô tenta ordenar a Shen que vá atrás de Fuko, mas Shen não liga para o que o robô diz. Fuko continua tentando acertar as coisas, enquanto Andy se prepara para a onda de azar.
Ela confirma mais uma vez que não está apaixonada por Andy e de repente um enorme caminhão aparece. Andy diz aos dois homens que é hora de desistir de seus lugares na equipe e então o caminhão explode sobre eles. Eles mal conseguem escapar e Andy inicia uma perseguição. Ele explica que os negadores negam suas próprias regras ou as dos outros. Quando lutam contra negadores de alvos externos como eles, você tem que descobrir o que eles estão negando o mais rápido possível. Andy demonstra sua inteligência, pois determina que, quando o robô assume uma posição de ataque, ele nega seus movimentos, o que deve significar que seu poder é chamado de inevitável. Shen ainda é um mistério, já que ele foi capaz de conter Fuko sem qualquer tipo de movimento específico. Andy decide ficar escondido e usar táticas de ataque e fuga para encontrar as fraquezas dele. Andy se prepara para um ataque que ainda não vimos, mas fica chocado ao descobrir que o prédio está cheio de dinamite. Fuko corre, perguntando-se se ela também será afetada pela explosão. Vemos que a dupla maligna ainda está viva. O robô está frustrado com a garota, pois seu azar não é uma arma, mas um desastre a menos que possam prever o que acontecerá. No entanto, ele decide eliminar o indefeso Andy primeiro. Ele diz a Shen que a missão deles está quase completa, mas fica surpreso ao perceber que o morto-vivo que está atrás dele. Andy diz a ele que pode ficar com a mão, pois as partes do corpo que ele perde desaparecem em 30 segundos de qualquer maneira. Andy prepara seu próximo ataque, mordendo seu próprio dedo e atira as pontas dos dedos diretamente no cérebro do robô. Andy chama isso de bala de partes. Ele usa seu poder regenerativo para lançar partes do seu corpo como se fossem projéteis. Ele mostra que compreendeu completamente o poder do robô, explicando que cada vez que ele assumia uma posição de ataque, ele negava a capacidade do oponente de evitar. Estritamente falando, ele estava apenas interrompendo os movimentos musculares de Andy enquanto lutava. Infelizmente para o robô gigante, ele não conseguiu impedir a regeneração de Andy. Shen fica chocado ao ver que o robô foi destruído. Andy diz a ele que ele é o próximo, mas Shen tenta argumentar que ele apenas garantiu seu lugar na equipe, horas. Andy, como um cavaleiro, diz que acaba de garantir a vaga de Fuko na equipe, mas ele também precisa de uma. Shen se prepara para a batalha e Andy se pergunta o que ele está negando. Ele determina que terá que descobrir da mesma forma que ele sempre faz, eliminando-o repetidas vezes. Nesse ponto, a história parece estar em um momento de ação e suspense, e a resolução do confronto entre Andy e Shen está prestes a se desenrolar. Andy inicia a luta, mirando na abertura da postura de Shen com uma perna direita, porém, em vez disso, ele surpreendentemente vê que ele atacou com a perna esquerda. Fuko chega bem a tempo de ver os dois ali lutando. Shen mal consegue conter sua alegria ao apontar o quão incrível Andy é, já que ele nunca pensou que alguém seria capaz de colocar a mão nele. Shen daria qualquer coisa para lutar contra ele regularmente, e Fuko não consegue acreditar que eles parecem ter se tornado amigos. Andy pensa que Shen está claramente brincando com ele, e diz a Fuko para jogar sua espada para ele. Fuko teme que Andy não consiga pegar a espada, porém ele diz a ela para jogá-la de qualquer maneira. Andy continua lutando e afirma que ele pode não saber exatamente o que Shen nega, porém seu poder se baseia sobre opostos. Shen propositalmente provoca falhas em suas defesas e prepara uma defesa no lado oposto. A direita vai para a esquerda e cima para baixo. É incrivelmente irritante, porém Andy determina que isso é tudo o que ele pôde fazer. Andy pega sua espada com o pescoço logo depois de descobrir o poder do seu oponente e entra para encerrar a luta, mas infelizmente ele está de alguma forma paralisado. Shen explica que foi apenas por uma fração de segundo, porém Andy hesitou se deveria ou não cortá-lo. Shen fica surpreso, pois apesar de estar vivo há quase 200 anos, Andy ainda hesita quando se trata de acabar com as pessoas. Ou talvez ele não quisesse que a pequena garota tivesse o azar de vê-lo tirar a vida de alguém. Shen agora é aquele que está pronto para acabar com a luta, porém Fuko salta para tentar tocá-lo e dar azar, mas ele evita ela facilmente. Embora Shen não revele suas regras, ainda assim ele diz que eles não serão capazes de fugirem ou tocá-lo. Seu poder funciona sobre a psique profunda, então não adianta tentar resistir. Andy repreende Fuko por tentar intervir, mas ela ressalta que estava apenas tentando ajudar ele. Shen pergunta qual deles se juntará ao time, e Andy nem hesita, pois claramente é a Fuko. Andy está preparado para ser levado para um laboratório para ser testado, porém Fuko lembra de como eles o trataram mal da última vez, e se pergunta por que ele se ofereceria para ir de novo. Ele explica que ela não duraria um dia lá, porém, ela está preocupada que ele nunca consiga escapar novamente, e diz a ela para não se preocupar.
já que ele garante escapar antes que ela morra, mesmo que isso acabe com ele. Mesmo que ela se torne uma velhinha, ele promete conquistar o coração dela. Andy diz aos dois para ir embora, porém o Fuko diz a eles para esperarem. Ela diz a Shen para desviar o olhar, e ele explica que não é possível, pois isso desfará sua habilidade. Ela diz a ele que ele precisa e choca a todos quando ela revela que vai fazer coisas íntimas com Andy. Eu já pensei nessa hora, eita carai! Andy afrouxa o laço e lembra que ela precisa se apaixonar por ele primeiro, mas ela diz a ele para calar a boca. Por causa dessa maldição que ela carrega, ela nunca experimentou nem um pouquinho de romance que seja. Ela não tem ideia se ela se apaixonou por ele ou não, mas ele é alguém que está disposto a lutar bravamente por ela, mesmo correndo o risco de se machucar, e é por isso que ela não pode simplesmente abandoná-lo sem abrir mão de algo, sendo que ela pode dar o azar que ele precisa para acabar com ele mesmo. Ela pede desculpas dramaticamente por não ser capaz de fazer mais para retribuir, mas só isso fez o Shen cair na gargalhada, e gargalhadas incontroláveis. Shen diz que o relacionamento de Andy e Fuko é intenso, especialmente se considerando que eles se conhecem há apenas um dia, e acha que a dupla é tão cômica que separá-los seria quase uma ofensa. Surpreendentemente, em vez disso, Shen propõe que os dois matem outro membro da equipe. Eita, plot twist gostoso. Ele diz que se eles fizerem isso, ele recomendará os dois aos superiores. Shen explica que, em 3 dias, no Lago Baikal, um membro da equipe irá até lá para investigar um negador. Se eles eliminarem esse membro, que estiver usando uma gravata vermelha e um emblema, então eles ganharão a vaga. Só que antes de partir, ele avisa que ainda haverão pessoas caçando-os no caminho. Então ele espera que ambos consigam sobreviver inteiros para que possam se encontrar novamente na mesa redonda. E então ele vai embora. Fuko fica chocada com o plano que Shen propôs e Andy aponta que isso ocorreu por causa de seu comportamento chamativo. Ela diz a ele que estava falando sério, mas Andy, que demonstra ter muita honra, ordena que ela nunca mais faça isso novamente, pois ele jamais se aproveitaria de uma garota desesperada. E ela concorda. Sua próxima parada é na Rússia, mas Fuko menciona que ela não tem passaporte. Andy diz para não se preocupar, pois ele não confia no transporte público. O plano é dirigir em alta velocidade até Nizhny Novgorod, depois embarcar em seu iate e deixá-lo em um porto russo. Então eles mudarão para um avião a jato e seguirão para Yekaterinburg, onde ele planeja contratar alguns de seus antigos companheiros de guerra para obter apoio de combate. Ele se dirige para o Lago Baikal, onde esperarão por seu alvo, um membro da equipe da União. Andy está animado por ir para a Rússia, especialmente porque lá há muita vodka. Ele fica feliz em saber que Fuko já tem 18 anos, a idade legal para beber, e promete tomar uma bebida com ela quando tudo isso acabar. Começamos sem um vislumbre do passado, indo até 1970, quando encontramos Andy em uma instalação de isolamento da União. Uma jovem com cabelos cor-de-rosa está em uma sala separada, onde uma ampulheta está no centro. Os dois podem se ver através do vidro e Andy usa seu sangue para desejar um feliz aniversário à jovem. De volta ao presente, vemos uma garota de cabelos cor-de-rosa no espaço sideral, olhando para baixo em um barco. Ela parece satisfeita e recebemos algumas dicas óbvias de que ela é a jovem do passado. De volta à Terra, Andy está bastante satisfeito com seu navio aprimorado e explica a Fuko que eles chegarão à Rússia em pouco tempo. Ele não consegue entender por que Fuko estava tão assustada, embora ela o lembre de que Shen mencionou que eles seriam severamente perseguidos durante todo o caminho até lá. Nosso herói tenta convencê-la calmamente a sair do esconderijo, mas ela infelizmente estava certa em estar temerária e bem, os alarmes dispararam e os mísseis caem do céu. Enquanto o avião ataca eles com tiros, porradas e bombas, Andy apenas deseja ter tido mais tempo para tomar uma bebida. Fuko não pode acreditar como ele está calmo nesse momento, mas ele aponta o quão imprecisos são os tiros de seu agressor. Além disso, mesmo se o barco deles for destruído, ele menciona que eles podem usar a habilidade dela para escapar da situação. Fuko tenta explicar que sua habilidade não funciona convenientemente desse jeito, mas nosso protagonista engenhoso explica que tudo se resume a como ela a utiliza. Andy não está apenas falando bobagens, já que ele prova seu ponto ao afirmar que sua invulnerabilidade não é apenas para evitar a morte. Ele demonstra ao cortar seu próprio braço. Se ele cortar uma parte de seu corpo quase completamente e depois regenerar no lugar, ela se torna uma arma. Seu punho de projétil destrói o agressor deles, e Fuko ingenuamente se pergunta se isso significa que eles agora fazem parte da União. Andy lembra a ela que Shen informou que
Para se juntarem à união, eles devem eliminar uma pessoa com um emblema. Andy observa que os dois capangas do outro dia tinham símbolos de ouro neles e assume que esse é o emblema que os 10 membros utilizam. Andy aproveita e puxa pela memória e lembra de 3 pessoas que ele já confrontou que utilizam esse emblema. O primeiro é o criador dessa espada que ele utiliza, e eles chamam ele de Inquebrável. O segundo é um sujeito tipo engenhoso que fez experiência com ele há 50 anos, e o terceiro é a pessoa que sequestrou ele há 50 anos, uma mulher que pode criar barreiras invisíveis, e ele aponta que ele é imortal, mas isso não significa que ele seja invencível. Ele adverte que as coisas vão ficar realmente ruins para ele se, de alguma forma, eles se confrontarem com essa garota. Fuko não consegue acreditar que há alguém que o nosso herói não consiga derrotar e espera que eles nunca encontrem essa garota que faz as barreiras. Nosso protagonista volta pro polo da positividade e afirma que ele não se importa nem um pouco com tudo isso e que não importa quem cruza o caminho deles, eles farão o que for preciso para chegar ao lago e matar seu alvo. Ele declara que nada vai impedi-los de alcançar seu objetivo e, se as coisas piorarem, eles podem contar com o poder dela. Fuko mais uma vez diz a ele que não podem depender do poder dela assim, mas Andy sinceramente não tá nem aí e ele conta com esse coringa. Andy volta ao assento do capitão, pois outro caça apareceu e diz a Fuko que ele terá que entender bem as regras do seu poder antes que as coisas comecem a ficar perigosas. Ela teme que isso signifique que ele planeje fazer coisas indecentes com ela e bem, ele apenas afirmou que ela está coberta de razão. Fuko lembra ele que se ele fizer algo assim, sua simpatia não melhorará, mas o confiante Andy diz que tem certeza que tudo ficará bem. Um olhar para o espaço mostra que a pessoa que está atacando agora é a garota de antes, e ela exclama que os mortos-vivos nunca mudam. Ela tem um olhar enlouquecido no rosto e afirma que ele é o único homem nesse mundo que ela foi capaz de amar. Eita carai! A garota espacial lança um ataque poderoso de sua estação espacial, mas sabe que ele ficará bem, porque ele nunca muda. E ela tem certeza de que ele voltará para ela. E de volta à Terra, a nave de Andy é destruída e ele não consegue descobrir o que os atacou. Ele encontra um rastro de bolhas que o leva direto a Fuko, que estava inconsciente. Andy, demonstrando um conhecimento absurdo, afirma que nesse momento, se ela estiver sufocando ou em uma parada cardíaca, cada minuto reduz a taxa de sobrevivência em 10%. Infelizmente, as pernas dela estão presas sobre os destroços. Andy corta suas próprias mãos e as encaixa entre os destroços. Ele regenera rapidamente para que a força os liberte e o torpedo de sangue humano os leva à superfície. Fuko acorda logo depois, o que deixa Andy feliz, mas ele avisa que eles estão prestes a serem capturados e a instrui levantar as mãos. Fuko se pergunta se ele realmente planeja se render, mas ele explica que está apenas ganhando algum tempo para um pequeno experimento. Isso provavelmente ajudará a descobrir se o poder dela pode ser controlado ou não. Ela lembra a ele que não pode ser controlado, já que é a fonte de todos os problemas, mas ele aponta que ela simplesmente não pode controlá-lo à vontade. Andy, mais uma vez esbanjando astúcia e intelecto, demonstra ter uma hipótese. Ele observa que às vezes que ela de alguma forma utilizou seu poder sempre acarretava em fenômenos que usavam coisas ao seu redor, mas o raio do corte de cabelo e o meteorito do beijo eram diferentes. Eram coisas de longe que seu poder puxou à força. Ele acredita que isso aconteceu porque o corte de cabelo e o beijo são coisas que ela tem grande valor pessoal. Naqueles momentos, no entanto, os materiais necessários para o uso de seu poder, iguais às coisas que ela valoriza muito, não estavam próximos. Portanto, esses materiais de igual valor tiveram que ser puxados de longe. Toda essa conversa é realmente embaraçosa para Fuko, mas só piora a partir daqui. Andy explica que para seu experimento ele encontrou uma fonte pela qual ela certamente tem grande valor e que produzirá um golpe de poder igual a esse valor. E o golpe de poder que vai surgir disso será enorme. Fuko não faz ideia do que ele diz, mas percebe que sua blusa foi mexida, e Andy explica que para salvar a vida dela, ele teve que dar uma afastadinha ali no sutiã para realizar uma massagem cardiorrespiratória. A guria quebra fortão e espera que seja apenas isso que tenha rolado. Porém, ela estava enganada e diz que tentou isso, mas ela não retornava.
E enquanto ele está ali falando, Fuko fica cada vez mais envergonhado e o oceano começa a trepidar. Andy continua a explicação e revela que seu experimento tem a ver com tudo isso, finalizando a explicação dizendo que por ela não voltar à vida, ele teve que recorrer à respiração boca a boca. E o poder de desbloqueio de Fuko faz um tanque de óleo do oceano explodir. Já no jato, Andy usa seu movimento especial chamado Lua Crescente Carmesim para eliminar instantaneamente o piloto. Andy explica que o ataque é um corte rápido e certeiro que é impulsionado pelo poder de regeneração de seus braços. Fuko está preocupada com o braço dele com a espada cravada, mas ele apenas diz que coloca ali para usá-la como bainha. O jato começa a entrar em rota de colisão, mas nosso herói assume o controle. Alguns instantes depois vemos Andy celebrar o seu experimento, foi um sucesso. Tudo o que eles têm que fazer é encontrar uma semente de desbloqueio, como o tanque de óleo que acabaram de utilizar, e entender o nível de contato adequado para utilizá-lo. Dessa forma, o poder de desbloqueio dela não será apenas acidental, mas o triunfo supremo para mudar o rumo de uma luta. Pode haver um lampejo de esperança nos olhos ali de Fuko, mas ela ainda não consegue aceitar isso muito bem. Ela acha que foi apenas um golpe de sorte e diz a ele que confiar nela é uma má ideia. A positividade de Andy, no entanto, é inabalável. Ele fica empolgado para conseguir um pouco de vodka e ela não pode acreditar que ele já está mudando o propósito da viagem. Algum tempo depois, vemos o jato entrar em modo de autodestruição e Andy tem que ejetá-los. É óbvio que descobririam que o jato foi roubado, mas Andy ainda está se divertindo. Fuko fica preocupada e acha que precisa apontar a ele que eles estão caindo do céu no momento. Andy diz que ele tem outra técnica na manga nos tempos de mercenário. Ele a chama de pouso de 5 pontos. Andy amortece a queda no primeiro ponto com as bolas dos pés, em seguida o lado de suas panturrilhas, depois seu traseiro e depois as costas. Fuko fica enojada com todos os sons dos ossos quebrando, mas foi um sucesso absoluto aos olhos de Andy. Andy avisa para ela cuidar da cabeça, pois seu alvo vai estar por perto, mas eles esquecem disso quando Fuko vê o belo lago. Andy explica que o Lago Baikal é o lago de água doce mais profundo, límpido e antigo do mundo. Pessoas da organização estarão lá investigando uma a uma, o que faz sentido, pois é um ótimo local para desconhecidos se esconderem. Fuko fica maravilhada com a visão e admite que sempre foi um pouco reclusa, provavelmente porque ela mata tudo o que toca. Ela nunca esteve no exterior antes, então Andy diz a ela que ela deveria fazer um pouco de turismo. Eles não precisam se preocupar com a união nem ali e nem naquele momento, pois eles não tomarão nenhuma ação com todos os turistas por perto. Afinal, operar em segredo é mais o estilo deles. Andy parte para rastrear seus antigos camaradas de guerra, já que eles certamente fornecerão o apoio que eles precisam, mas Fuko o interrompe por um momento. Sua preocupação é sobre eles se juntarem aos outros 10, e ela se pergunta a quem terão de derrubar dessa vez. O robô que eles derrotaram na primeira vez claramente merecia, mas ela se pergunta o que farão se o alvo dessa vez for uma pessoa legal. Andy não hesita por um segundo sequer e diz que o alvo deles está frito de qualquer maneira. Ele os derrubará sem pensar duas vezes para tomar o outro lugar deles nos 10. O plano permanece o mesmo. O clima está um pouco sombrio demais para o gosto de Andy, então ele pergunta a Fuko se há algum alimento que ela não gosta. Ela não gosta de wasabi, então Andy explica que o amigo que ele vai trazer possui um ótimo restaurante e ela terá que experimentar a comida. Ele a deixa por enquanto, mas lembra a ela que ela acabou de chegar à Rússia. Ele diz a ela para não desperdiçar a oportunidade sendo ela mesma de sempre e a incentiva a se divertir. Alguns russos aleatórios tentam conversar com ela, mas ela foge instantaneamente. Ela pensa o quanto Andy foi insensível ao dizer essas palavras, já que não pode se divertir com seu corpo do jeito que está. No entanto, ela percebe que, se não tivesse cruzado o caminho com ele, estaria morta agora. Apenas então ela percebe uma garota e fica olhando fixamente para sua pintura. Essa garota fica impressionada pela Fuko ser japonesa e exibe ali seu uniforme inspirado em estudantes de escolas japonesas. Fuko não sabe o que dizer, já que ela nunca frequentou o ensino médio, e a garota britânica fica desapontada ao ouvir isso. Fuko admira a pintura dessa garota excessivamente animada e percebe imediatamente que é feita de aquarela. Ela pergunta se Fuko sabe pintar e ela explica que raramente sai de casa, então por ficar reclusa acabou se aventurando na arte aqui e ali. Fuko tenta explicar que não é muito boa, mas essa garota parece realmente querer uma amiga e pede a Fuko que pinte também. Fuko tenta recusar e diz que ela está esperando alguém, e a garota imediatamente especula se deve ser o namorado dela ou não. Fuko pensa em Andy e a garota finalmente a convence a pintar. Algum momento depois, a garota chama Fuko de sortuda e aponta que ela tem sorte inscrito em seu boné. Ela pergunta a
Fuko se gosta de coisas que mudam ou de coisas que sempre permanecem iguais. Antes que ela possa responder, a garota explica que ela gosta de coisas que não mudam, coisas que não estão presas ou influenciadas por ninguém. É por isso que ela ama tanto a arte, porque ela pode, naquele momento, capturar um mundo em constante mudança, como um desenho que permanecerá para sempre igual, assim como estão fazendo agora. Fuko não consegue escolher e decide que precisa pensar um pouco sobre isso. A garota é gentil com Fuko e diz que podem levar o tempo que quiserem para se divertirem. Fuko está tímida e Fuko finalmente termina sua pintura, mas está muito tímida para mostrá-la à sua nova amiga. Fuko espera que ela não ria, já que adicionou muitas coisas à pintura, mas a garota explica que a arte é tudo sobre liberdade. Fuko alerta ela que ela não deve se aproximar muito e mostra a pintura. A garota começa a dizer que na arte não existe certo ou errado, mas fica sem palavras quando a vê. A garota se pergunta o que são todos os brilhos ao redor da lua, e Fuko começa sua explicação apontando que não há nada no espaço, exceto a lua e o sol. A garota concorda, e Fuko continua dizendo que a lua parece muito solitária lá em cima, então ela deu a ela alguns amigos. A garota fica impressionada com a consideração de Fuko, e as duas concordam sobre o quão solitário o céu noturno pode ser. Eu, particularmente, achei esse momento o melhor do episódio, achei sensível e até emocionante a forma como as coisas foram transmitidas. Fuko então revela que tem uma resposta para a pergunta da garota. Ela revela que, por muito tempo, não conseguia mudar, e estava tão difícil para ela que ela queria morrer. No entanto, há 4 dias ela conheceu um cara muito estranho e tem sido uma loucura desde então. Houve explosões para todos os lados, momentos de constrangimento e quando ela menos percebeu já estava até na Rússia. Ela comenta que durante toda essa confusão, esse cara nunca levou em consideração seus 10 anos de ser reclusa, mas ela, mesmo com todo aquele caos, reconhece que ele conseguiu ajudá-la a mudar e acha que é por isso que ela conseguiu desenhar com ela agora. Fuko se divertiu muito desenhando com sua nova amiga e explica que aprecia ter alguém que a muda e mudar em geral. Nesse momento, a garota muda da personalidade efervescente que ela retratou o dia todo. Ela se maravilha com as palavras adoráveis de Fuko, mas aponta o quão ingênuas elas são. No entanto, apesar de serem extremamente ingênuas, essas palavras ressoam com ela. Fuko não faz ideia do que está acontecendo, pois a garota está na água e a garota pensa sobre como a idade pode finalmente tê-la alcançada. Essa garota claramente tem algum poder incrível, já que Fuko fica incrédula ao ver o lago flutuando. A garota fica em pé em cima do lago flutuante enquanto veste um traje e Andy surge do nada. Fuko procura respostas dele, mas Andy não diz uma única palavra e usa sua lua crescente carmesim para atacar a garota. Ela facilmente desvia do ataque e fica feliz em ver que Andy, a quem ela chama de papai querido, não mudou nada. O prota diz a ela que ela está exagerando a maquiagem e revela o nome dela como Dina. Ele aponta especificamente para os pés de galinha dela, o que a deixa obviamente irritada. Cara, nem tinha como ser diferente, né? Falar dessas coisas é tipo andar num campo minado com uma chance enorme de ativar uma mina terrestre. Andy faz outro pouso de 5 pontos perfeito, mas Fuko quer que ele se mantenha sério. Ela se pergunta se Dina é a problemática garota de cabelo rosa de quem ele falou mais cedo, e Andy confirma que é a garota que o capturou há 50 anos. Dina pega o seu chapéu e diz aos seus colegas que vai brincar com seus amigos até a análise ser concluída. Dina usa seu poder incrivelmente poderoso para criar escadas e explica que seu chefe já a instruiu. Ela está ciente de que eles querem matá-la para que possam se juntar à organização. No entanto, ela diz a seus amigos, querido papai e sortuda, que não será fácil e parece que eles terão que mudá-la primeiro. E bem, como vai ser o desfecho dessa luta? Se vocês quiserem acompanhar comigo, deixem o like e comentem aqui embaixo que querem a parte 4 para que eu possa trazer para vocês.